tarde a cada um e a cada uma e dizer da minha satisfação de estar falando aqui no Simpro São Paulo. Eu sou sócio do Simpro RS, ou Simpro Poa, há muitos anos e nunca fui convidado para nada. Então, hoje, ser convidado aqui me trouxe uma grande alegria e até eu já pedi, se eu sair bem, avisem para o pessoal de lá. Eu cobrarei pessoalmente, professor. Então tá. Mas, bom, eu queria agradecer então ao Simpro, eu queria agradecer à professora Sofia, que eu não conhecia, mas durante a troca de mensagem, eu acho que, pretensiosamente, posso dizer que já ficamos até amigos, porque conversávamos por correio eletrônico, ela foi muito gentil sempre comigo. Agradeço também particularmente o professor Nélio Biso, que eu vejo o meu nome nessa mesa, o dedo dele. E a alegria de reencontrar tanta gente aqui e personalizo o reencontro na pessoa do meu querido amigo Carlos Alberto Filgueiras. E sou muito honrado estar com a Otília, que é de uma instituição que eu tenho grande apreço, tenho ligações afetivas e ligações profissionais. Eu sou professor, aparece ali, da Rede Amazônica de Ensino de Ciência. Meio minuto para dizer quem é a REAMEC. Os 9 estados amazônicos fizeram um pool de 29 universidades para formar doutores em ensino de ciência e matemática para a rede amazônica, da realidade amazônica. Eu já formei uma doutora em Parintins, tenho agora uma doutoranda em Manaus e tenho um doutorando em Cuiabá. Mato Grosso, eu até nem sabia direito, Mato Grosso pertence à região amazônica, então não é centro-oeste, é a região amazônica do ponto de vista da Amazônia Legal. Então, eu sou professor da REAMEC, o que me faz ir com muita frequência aos 9 estados amazônicos. Bom, o título da fala, letramento para a área de ciência. Eu vou discutir um pouco esse letramento, mas antes, fazendo origem a estar num evento que é endereçado ao pessoal de Química, eu trouxe um catalisador. Anaxágoras foi expulso de Atenas há 500 anos antes de Cristo por sugerir que o Sol era maior que o Peloponeso. Olhem essa situação. Anaxágoras chega em Atenas e está lá na Ágora e diz, cidadãos atenienses, eu acho que o Sol é maior do que o Peloponeso. É preciso recordar que os atenienses tinham muito orgulho, a maioria dos gregos viviam em ilhas e lá na península do Peloponeso está Atenas, ali na Ática, e Atenas, a península era incomensurável. Agora, chegar um cara e dizer que o Sol era maior que o Peloponeso, isso não podia. É a mesma coisa como hoje nós ouvimos uma história de alguém de Minas que foi a Paris e disse, olha, Paris é bonito, mas não tanto quanto o Juiz de Fora. Foi o que nos contaram há pouco. É a mesma coisa que dizer isso. E ele chega e diz, olha, o Sol é maior que o Peloponeso. Acho que o Sol é maior. E claro que eles expulsaram o Anaxágoras de Atenas. E por que eu estou dizendo isso? Eu tenho usado isso aqui para dizer que nós temos que estar preparados, e eu acho que eu vou dizer coisas que a gente não sabe, não gostaria de ouvir às vezes, porque nós vamos mexer com algumas coisas que David Hume dizia, se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é só porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Então, eu terei a pretensão de hoje de tarde pensar umas coisas diferentes. Se pensarmos a mesma coisa que estávamos pensando quando começamos, não vale. Então, isso aqui. Eu queria mostrar esse meu... Olhem de novo o meu catalisador. Eu vou fazer uma modificação e eu queria chamar-lhes a atenção na modificação. Viram a diferença? Anaxágoras foi expulso de Atenas há 2.500 anos antes do presente. Do ponto de vista temporal, tem diferença em uma e outra dessas frases? 500 anos antes de Cristo, ou é a mesma coisa que 2.500 antes do presente? Essa maneira aqui, menos usual, mas mais simpática, engloba todos os outros calendários. Aqui o calendário chinês, o calendário islâmico,
O calendário judeu, os judeus agora estão indo para esse ano, o ano 5000, agora nesse mês, o ano 5776. Então, vejam que aqui estão contemplados todos os calendários. Esse, antes de Cristo, é muito umbigo-centrado, achando que nós somos os cristãos. Não, isso não interessa para os outros. Então, esse calendário aqui eu estou trazendo como mais simpático, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu queria centrar a minha discussão nessa pergunta. Há diferentes óculos para nós olharmos o mundo. Nós podemos olhar o mundo com os óculos dos mitos, da ciência, do senso comum, do pensamento mágico, dos saberes primeiros. Eu não vou discutir cada um desses óculos, mas nós podemos usá-los diferentemente. Eu vou hoje centrar a minha discussão, até porque estamos num evento científico, na ciência. Eu gostaria de poder discutir com vocês, todos eles, e particularmente a possibilidade de nós elegermos um deles como melhor, mas não vou fazê-lo agora. Vou admitir que a ciência desses 6 aqui, vou admitir que nós podemos reconhecer que ele é o melhor. Talvez alguém vai dizer, não, outros são melhores, não vou discutir isso. E eu volto à pergunta do Chalmers, o que é ciência, afinal? O Alan Chalmers, nascido em 1939, tem um livro inteiro para responder essa pergunta. O que é ciência, afinal? Na capa do livro tem a sua gata ali, inclusive, a gata do Chalmers. O que é essa coisa chamada ciência? Eu não vou gastar 300 páginas, nem 3 páginas, eu vou gastar 3 linhas para dizer o que é ciência. E eu vou dizer que a ciência pode ser considerada como uma linguagem. Primeira coisa importante, a ciência é uma linguagem. Segunda coisa, é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres. E terceira coisa, a finalidade dela, para explicar o mundo natural. Então, eu vou repetir, é uma linguagem como o português é uma linguagem, como Libras é uma linguagem, como música é uma linguagem. A ciência é uma linguagem. E ela tem uma origem, ela é um construto humano, ela não foi revelada por um ser superior. Não é como o Alcorão, ou como a Bíblia, como a Torá, ela é construída pelos homens e pelas mulheres, é um construto humano. Segundo, terceira característica, tem uma finalidade. Por que o leite, quando ferve, derrama e a água não derrama? A ciência explica. A ciência explica por que o sabão retira a sujeira, a ciência explica o mundo natural, também não explica o mundo sobrenatural. E aí eu quero fazer uma chamada pelos homens e pelas mulheres e dizer, eu botei um asterisco em mulheres e fiz uma pergunta. A ciência é masculina? E eu tenho um livro que eu botei a resposta na capa. É, sim, senhora. Aí vocês vão dizer, baita machista esse cara que trouxeram aqui. A ciência é masculina? É, sim, senhora. Se vocês lerem a dedicatória do livro, a dedicatória diz o seguinte, para Maria Antônia, para Maria Clara, Betânia e Carolina, minhas netas que serão mulheres dos novos tempos. E para a Gelsa, minha companheira, que ajuda a chegada desses novos tempos. Então, quem vai escrever um livro sobre a ciência não pode ser machista. Esse é um livro, antes de mais nada, feminista. Eu examino no livro 3 DNAs, o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão. E em cima do exame desses 3 DNAs, eu falo das nossas posturas machistas. Nós não somos machistas por acaso, nós fomos feitos machistas. Então, isso é uma coisa importante de nós olharmos nesse contexto a ciência. E, para falar de ciência, eu trago uma frase que vocês encontram quase todos os dias na abertura do Google Scholar ou do Google Acadêmico. Lá não está completa, lá está só escrito, me apoiei nos ombros de outros gigantes. Se consegui enxergar tão longe, é porque me apoiei nos ombros de outros gigantes. Essa frase do Isaac Newton diz bem o que é fazer ciência. Todos nós, hoje, nos apoiamos nos que os outros já fizeram, olhamos alguns gigantes de diferentes estaturas, mas são eles que nos ajudam a fazer ciência.